Falar de direito do trabalho é muito mais do que falar somente de um contrato. Falar de direito do trabalho é entender que o ser humano é o destinatário da nossa legislação. E a obra em homenagem à professora Cristina Aguiar Ferreira da Silva traz exatamente isso. Nessa obra, nós trazemos os direitos humanos trabalhistas e a seguridade social como dois campos do direito indissociáveis. A obra visa mostrar a proteção das pessoas, não só aquelas que têm contratos de trabalho, mas sim a proteção social de toda a nossa sociedade. Com pesquisa científica, nessa obra nós demonstramos as fragilidades da sociedade dentro do campo do direito do trabalho e da seguridade social, tendo sempre o ser humano, tendo sempre o homem como destinatário, como ponto central dessa legislação. É uma obra que contribui ricamente para toda a comunidade acadêmica e para a comunidade jurídica.